Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. 2 copos d'água, a palavra vai ser longa hoje, hein? É um prazer estar aqui mais uma vez para dividir a palavra do Senhor com os irmãos. A igreja está cheia hoje, lá em cima também, né? Acredito que eu nunca tenha falado para tanta gente assim. Dá até umas borboletas na barriga, né? Mas eu me sinto honrado e pela confiança que o pastor tem depositado na gente, né? Em mim, no Tom, na Ana Cristina, no Washington, no Ricardo, no Marcelo, nas pessoas que ele convida para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, que é algo tão importante e tão honroso, né? Então eu me sinto sinceramente muito honrado por estar aqui com os irmãos. Você que nos visita essa noite, sinta-se acolhido, sinta-se abraçado por nossa igreja. É um prazer te ter aqui e esperamos que a sua visita ela se repita mais e mais vezes. Ainda nessa onda de avisos, eu faço parte do Ministério de Oração, juntamente com o Washington. Então vão haver mudanças no Ministério de Oração e elas vão acontecer a partir desse próximo mês. A partir do dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, que é segunda-feira, sem ser amanhã a próxima, nós não teremos mais aquele modelo de semana de oração que nós tínhamos conforme foi até então. Agora a gente vai ter a segunda-feira com Deus. Então, toda segunda-feira, nós vamos ter aqui, a igreja estará aberta para recepcionar os irmãos. A gente vai estar aqui a partir das 19h30 em oração. Cada segunda-feira a gente vai trazer um motivo de oração. E vai ser toda segunda-feira mesmo. Então, os irmãos estão convidados, as pessoas que nos visitam também estão todos convidados a estar aqui na segunda-feira. Venha, traga a sua família, venha se juntar conosco e orar pela igreja, pela família, pela nossa nação, pelos seus pedidos especiais. Então, vai haver essa mudança no nosso ministério. Toda segunda-feira nós vamos ter aí a segunda com Deus e nós vamos estar divulgando nos grupos da igreja e vai estar sendo avisado aqui no púlpito também. Eu vou dar as costas para os irmãos um pouquinho, que eu sou meio cego, eu não enxergo o que está lá na TV. Então eu vou ver aqui, sim, o culto de ação de graças do pessoal que vai estar se formando em anestesiologia. Já é de praxe aqui na nossa igreja, a gente abrir as portas da igreja para fazer um culto desses formandos, e vai ser nessa quinta-feira agora, próxima, às 19h30. Então, nós gostaríamos muito que os irmãos prestigiassem esse culto. Vai estar cheio de visitante aqui, vai estar o pessoal que vai estar se formando lá, o Rodrigo que encabeça tudo isso, e vai ser um prazer te receber aqui para a gente cultuar o Senhor e agradecer pela vida desses formandos. Amém? Agora, sem mais avisos, vamos ao que de fato interessa. Abramos nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 23. Lucas 23, nós vamos ler dos versículos de 39 até o 43. Lucas 23, do 39 ao 43, diz assim: Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunir aqui enquanto igreja. Obrigado porque temos acesso à Tua Palavra. Obrigado porque nós temos a liberdade de professar a nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Nós pedimos que o Seu Espírito trabalhe em nossas mentes e nossos corações e que eles estejam abertos para receber o que o Senhor tem a nos dizer hoje, Pai. Use-me
à medida da tua vontade e apesar de mim mesmo, Senhor. E tudo o que for falado aqui seja para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Essa noite, nós vamos falar um pouquinho a respeito da graça de Deus. Nesse texto, contextualizando um pouco essa parte que Lucas conta um pouquinho da crucificação de Cristo, ele começa ali no versículo de número 26 e se estende até o versículo de número 43 que a gente leu. E nesse pedaço do texto que a gente leu, nessa fração do texto que nós lemos, a gente vê ali essa conversa dos dois criminosos. A gente costuma dizer ladrão, né? Mas a minha versão aqui traz criminosos. Esses dois criminosos que foram crucificados junto com Jesus. Eles tiveram um certo diálogo com o Senhor. Como a gente leu, um insultou o Senhor e o outro o repreendeu e pediu que Jesus se lembrasse dele. E Jesus é impressionante, né, irmãos? Então, até no momento ali em que ele sentia terríveis dores, dependurado na cruz, ele foi capaz de amar. Eu já falei um pouquinho em outra oportunidade que eu tive a respeito da crucificação de Jesus. Falei com um pouco mais de detalhe, trouxe mais informações a respeito do quão terrível era a crucificação, quão dolorosa era. E mesmo assim, o Senhor Jesus, ele teve um olhar diferente. O olhar de Jesus ali na cruz era um olhar não de dor, mas sim um olhar da graça de Deus. Somente através da graça de Deus é que é possível alguém manter um diálogo numa situação, um diálogo desse que a gente leu aqui, de misericórdia, mostrando a graça do Senhor, com uma pessoa, com outras pessoas. E que eram inimigos de Jesus, vamos assim colocar, porque até nós nos entregarmos a Cristo Jesus, nós éramos inimigos de Deus. O pecado nos separou dele. Então, Jesus ele poderia sentir ali uma grande indignação pela injustiça que estava sendo feita contra ele, naquele ato da sua crucificação. Ele poderia também sentir-se superior aos outros que estavam sendo crucificados merecidamente, diga-se de passagem, por seus erros, mas ele preferiu se posicionar como um igual àqueles dois lá, e levando sobre si o peso dos nossos pecados. Então, somente através da graça do Senhor que é possível agir dessa maneira. E muitas vezes, nós não somos assim, não é verdade? Muitas vezes a gente se coloca como superior às outras pessoas, a gente pode se colocar superior a outras pessoas pela nossa posição social, pela nossa condição financeira, pela nossa posição dentro de uma empresa, ali dentro da família. Então, muitas vezes a gente não age como Jesus. E nós transmitimos muitas vezes também os nossos problemas para outras pessoas e as culpamos por nossas dificuldades. Então, sempre procuramos alguém para descontar os nossos desaforos. Eu acredito que isso aconteça, ou já aconteceu com todo mundo. Você passa um dia ruim no trabalho, chega em casa, quem sofre é a esposa, os filhos. Ou o contrário, você tem um problema em casa, chega no trabalho, quem sofre são os seus colegas, que a gente vai dar uma palavra atravessada ali, fala de uma maneira mais ríspida. Mas é muito difícil a gente se culpar por aquilo que nós fazemos. Essa humildade de baixar a cabeça e reconhecer o erro é difícil. Desde criança. Você pede hoje para uma criança pedir desculpa por uma coisa que ela fez, ela não pede. Lá em casa é terrível. A Sara quase acaba com a vida da Lara. Eu tenho duas meninas, uma de 5, que é a Sara, e uma de 15, que é a Lara. E a pequenininha apurrinha a vida da maior o dia todo. Nesse período de férias, então, misericórdia, eu tenho dó da Lara, pelo que a Sara faz com ela. E aí ela vive lá apurrinhando a vida da Lara, e a gente está perto, vê aquilo, fala para ela pedir perdão, para ela se desculpar com a irmã, é uma dificuldade gigantesca. Vai emburrada de bico, com a cabeça baixa, e fala sem olhar no olho, a gente fala, não, olha no olho e pede perdão. Mas é muito difícil a gente reconhecer o próprio erro. E normalmente a gente coloca a culpa do que está acontecendo com a gente em outras pessoas. E ali, nessa passagem que a gente leu também, a gente nota que Jesus fez um dos criminosos seu amigo.
Você seria amigo de um criminoso, de um ladrão, de um sequestrador, de um criminoso qualquer? Seria muito difícil confiar numa pessoa dessa, não seria? Não seria comum, não seria agradável você manter uma relação de amizade com uma pessoa dessa. Então, certamente, nós teríamos dificuldades de confiar em tal pessoa. Mas Jesus fez um amigo ali na cruz. Quando aquele criminoso reconheceu que ele dependia de Cristo, que Cristo estava sendo ali crucificado de uma maneira injusta, e ele reconheceu que Cristo era o Senhor, ele se arrependeu e pediu para o Senhor se lembrar dele quando ele entrasse no seu reino. E Jesus disse que naquele dia mesmo eles estariam juntos no paraíso. E só vai lá para o céu quem se transformar em amigo de Deus, né? Quem for feito irmão de Cristo Jesus, muito mais que amigo, diga-se de passagem, né? E Jesus, a gente vê a diferença de Jesus ali, porque ele manifestava a graça de Deus, não importando as circunstâncias ou quem quer que fossem as pessoas. Olha só, ele estava crucificado, sentindo uma dor horrível. Ele estava sendo punido por algo que ele não fez. Ele estava levando consigo os nossos pecados. E tinha um monte de gente ali zombando dele, maltratando, deram vinagre para ele beber. E mesmo assim, ele manifestou a graça do Senhor. Né? Manifestou a graça com aqueles que quiseram receber essa graça, que no caso ali foi o ladrão que falou diretamente com ele e repreendeu o outro que estava sendo crucificado. E graça, a gente sabe que é o favor imerecido do Senhor em nossas vidas. É algo que é feito para alguém que não merece, que não pediu e nem deseja aquilo que está sendo oferecido. Mas é algo que é feito de maneira gratuita e sem esperar retorno algum. E é essa, a graça do Senhor, ela nos é concedida diariamente e Ele não espera nada em troca. Até porque nós não temos nada a oferecer ao Senhor. O que nós, seres humanos falhos, medíocres, podemos oferecer ao Senhor? Absolutamente nada. Ele é que nos ofereceu tudo, Ele nos ofereceu a si mesmo para nos salvar de nós mesmos, dos pecados que entraram no mundo através do primeiro casal lá no Éden. Então, graça é isso, é esse favor imerecido e sem esperar nada em troca. E muitos de nós aqui conhecemos a graça de Deus. Entretanto, existem inúmeros aqui nessa cidade, nesse estado, pelo mundo, que não conhecem a graça de Deus, que não reconheceram que aquele ato lá na cruz, há mais de 2000 anos atrás, é a graça do Senhor manifestada através de Cristo Jesus. Então, nessa noite, nós vamos ver aqui 3 aspectos práticos da graça de Deus em nossas vidas. Que a gente fala muito da graça do Senhor, mas muitas vezes a gente esquece de olhar para esses aspectos práticos que a graça do Senhor se manifesta em nossas vidas. E o primeiro deles é que a gente, somente através da graça de Deus, é que nós conseguimos amar. E não é esse amor que a gente sente pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos. Eu estou falando desse amor semelhante ao amor de Cristo por nós. É esse amor de amar o seu inimigo. Porque Cristo nos amou enquanto ainda éramos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. E fomos amados por Ele mesmo assim. Então, somente pela graça de Deus é que nós conseguimos amar os nossos inimigos. Então, para amar as pessoas, nós precisamos da graça de Deus. Somente com um olhar gracioso e sem pretensões ou interesses, nós podemos amar as pessoas. Se formos esperar retorno ou ser correspondidos, nós seremos decepcionados. Ainda mais quando nós estamos falando de amar os nossos inimigos, né? Não vai haver retorno. Eu ouvi uma frase uma vez do pastor Cláudio Duarte, que ele diz o seguinte: eu espero pouco, não espero nada dos outros, pouco de mim mesmo e tudo de Deus. Então, quando a gente espera tudo do Senhor, não tem como a gente se decepcionar. Nessa linha, Jesus disse lá em Lucas, no seu capítulo 6, nos versos 27 e 28, as seguintes palavras:
Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Olha só, o que ele nos pede para fazer? É uma ordenança. E ele não nos pede para fazer nada do que ele não tenha feito primeiro. Ele amou os seus inimigos, ele orou pelos seus inimigos. Quando os soldados estavam ali zombando, repartindo as vestes dele, o que ele diz? Está um pouquinho para trás, ali nesse próprio capítulo de Lucas. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele está orando pelos seus inimigos. Ele conversou com o seu inimigo que estava ali, que pediu o perdão dele, que pediu para ser lembrado quando ele entrasse no seu reino. E ele nos pede para fazer isso. Por quê? Se a gente avançar um pouquinho, nesse mesmo capítulo 6, dos versos 32 em diante, ele diz o seguinte: que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. 34. E que mérito terão se emprestarem a pessoas que esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. E quem são esses ingratos e maus? Somos nós. Nós somos ingratos, meus irmãos. Nós temos muito mais a pedir em nossos corações do que agradecer a Deus. E são coisas tão pequenas que nós não damos atenção todos os dias. O simples fato de nós abrirmos os nossos olhos, de respirarmos, de termos as forças dos nossos braços e das nossas pernas para trabalhar, para tirar o sustento de nossa família, são coisas que nós devemos agradecer todos os dias pelo Senhor. E nós, como seres humanos, a nossa natureza é má, o nosso coração é obstinado. Quando o pecado entrou no mundo, ele fez com que nós nos tornássemos pessoas más. E fica difícil, tendo essa natureza pecaminosa e má, a gente amar o inimigo, a gente amar a quem nos odeia. Você está numa fila de um banco, alguém, que hoje é difícil, né? Quase ninguém vai em banco mais, né? Se alguém pisa no teu pé, você pode não falar nada, mas já vem um monte de coisa na cabeça. Vontade de dar um soco nessa pessoa, mas não pode. Né? No trânsito, então, nem se fala, né? É uma fechadinha que você leva, e o povo aqui em Pouso Alegre parece que tem medo de que alguém vai cuidar da vida deles, né? Que eu nunca vi um trânsito que ninguém dá seta, gente. Parece que o povo não quer que a gente saia para onde que eles vão. Você está atrás de um carro assim, o cara entra do nada e sem sinalizar. Eu não sei se é medo de a gente saber para onde que eles estão indo, né? Mas isso já vai fervendo no nosso sangue ali e a gente já quer xingar, já quer achar ruim com a pessoa. Mas o que Jesus fala? Não, gente, ama o seu inimigo. Olha o que eu fiz. Olha, estando eu na cruz, sendo maltratado como eu fui, eu amei os meus inimigos. E é isso que ele espera de nós. Então, se você estiver no meio de pessoas que não merecem o seu carinho e o amor, lembre-se de Jesus na cruz, olhando para aqueles soldados, para os fariseus, para os criminosos crucificados do seu lado, procurando seus amigos e discípulos que fugiram e, mesmo assim, demonstrou amor. Pois, lá em João 13, no capítulo 13, no verso 1, diz o seguinte: sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E algumas versões diz que amou-os perfeitamente. Então imagina Jesus lá crucificado, com toda essa dor que nós estamos falando, ele olha para baixo, buscando aqueles discípulos. Eu não falo só dos 12, porque uma multidão o acompanhou no ministério dele aqui na terra. Buscando as pessoas que talvez o confortariam, ele olha e não encontra ninguém. Só vê as pessoas que estão maltratando ele, que estão fazendo tudo de ruim, fazendo ele passar por aquela dor que é inimaginável. E mesmo assim, ele olha com o olhar da graça do Senhor para aquelas pessoas. Ele concede o perdão. Ele diz àquele criminoso: você vai estar comigo hoje mesmo.
E tal qual aquele criminoso somos nós, irmãos. Não adianta a gente querer falar, não, eu não sou como aquele criminoso, eu não merecia estar naquela cruz. Que aquela cruz que Jesus foi crucificado era para nós estarmos lá, e não ele. Então, assim como aquele criminoso que antes de reconhecer que dependia da graça do Senhor para ser salvo, nós também nos comparávamos a ele. Nós também éramos inimigos do Senhor. E somente pela graça de Deus é que nós somos salvos, e somente pela graça de Deus é que nós conseguimos amar os nossos inimigos. Hoje em dia é difícil está difícil amar os nossos amigos, né? Os nossos parentes. A gente vê aí pai matando filho, filho matando pai, uma sociedade totalmente destruída, com os valores totalmente invertidos. Um homem não pode se separar da sua esposa, ou ao contrário, uma esposa não pode se separar do seu marido, ou um namorado não pode deixar uma namorada que é motivo de morte. Todos os dias a gente vê na televisão. Eu já nem assisto mais, que a gente liga a TV, ela sangra, de tanta notícia ruim que tem. E são coisas que aconteceriam. A Bíblia é clara com respeito a isso, que o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. E nós estamos vivendo esses últimos tempos, porque eu acredito que nem Sodoma e Gomorra, nos seus piores dias, viveram numa sociedade igual nós estamos vivendo hoje. É muito desamor. Então, quando você estiver com dificuldade de amar, peça ao Senhor que te dê graça para amar o seu inimigo, porque como a gente viu aqui, o que nós vamos receber se nós amarmos os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que nos amam também? Nada. A nossa recompensa está em amar os nossos inimigos. A graça de Deus nos ajuda a amar. Isso é fato. O segundo ponto é intimamente ligado a este. O amor, a graça de Deus, nos faz amar. E esse amor, ele gera o perdão. Então, a graça de Deus, ela vem sobre nós para que nós possamos perdoar as outras pessoas. O pastor falou muito a respeito de perdão no domingo passado. Quem esteve aqui, se você não esteve, eu aconselho você a assistir essa pregação no YouTube, que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Ele falou muito sobre perdão. E mesmo sentindo lá aquelas fortes dores, Jesus ele ainda conseguiu sentir algo mais forte, que é o amor para perdoar. Então, se Jesus fosse olhar para os merecimentos de todos nós aqui nessa noite, ele não nos perdoaria porque nós não merecemos. Nós não somos merecedores do perdão dele. É pela graça do Senhor é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Jesus perdoou os soldados, mesmo sem que eles pedissem ou acreditassem nele. Em Lucas 23:34, que eu comentei, ele diz, né, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, aqueles soldados, eu acredito que em algum momento, eles devem ter ficado impressionados com a atitude de Jesus ao lhes oferecer o perdão. No momento ali, eles zombaram quando Jesus falou essa frase, eles dividiram as vestes dele e não deram atenção. Se a gente adiantar um pouquinho a leitura, a gente não vai fazer isso, a gente vai perceber que na morte de Jesus, o véu se rasgou de cima para baixo, o templo se desfez, houve terremoto. E o centurião ali, ele percebeu, durante todo esse acontecimento, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Lucas, na narrativa de Lucas, diz isso, em Marcos e em Mateus também, quando eles falam da morte de Jesus. Em Mateus, um pouco mais específico, diz que não só o centurião, mas aqueles outros soldados que estavam ali vigiando, não só Jesus, mas os outros dois crucificados junto com ele, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, era justo. Então, em algum momento, eu acredito que eles puderam perceber isso. E eu acredito que eles devem ter pensado, nossa, esse homem estava crucificado injustamente, e mesmo assim ele foi capaz de nos perdoar. A nós que estávamos fazendo todo o mal a ele. E assim somos nós também, quando nós cometemos os nossos pecados. Diariamente, nós temos pensamentos ruins, nós desejamos mal às pessoas, nós não nos debruçamos sobre a palavra do Senhor como deveríamos, não amamos os nossos familiares como deveríamos, não pregamos a palavra do Senhor como deveríamos. Cometemos pecados todos os dias.
alguns visíveis aos olhos das outras pessoas, outros estão no nosso íntimo, mas nós pecamos todos os dias. E a graça do Senhor, e é pela graça do Senhor é que nós somos perdoados. E essa graça também nos leva a perdoar as outras pessoas. Então, quem não conhece a graça de Deus, que ama e perdoa, não por merecimento, mas por misericórdia, não compreende isso. E é verdade. A gente vê na narrativa ali que mesmo Jesus perdoando aqueles soldados, eles não entenderam, eles continuaram zombando dele, o outro criminoso que estava crucificado zombando dele, tu não é Cristo, desce daí então e tira a gente daqui, e não entendeu. Porque essas pessoas não conheciam a graça do Senhor. Somente quem conhece a graça do Senhor é capaz de reconhecer o perdão de Cristo naquela cruz. E Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 7, no seu verso 47, na parte B, ele diz o seguinte: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nessa passagem aqui de Lucas, no capítulo 7, ele fala a respeito da passagem daquela mulher que unge os pés de Jesus com perfume e alabastro. Ele entra na casa de um fariseu para jantar, e essa mulher rapidamente se lança aos pés dele, chora, molha os pés dele com suas lágrimas, enxuga os pés dele com os seus cabelos e depois unge o pé de Jesus com perfume. E ele diz essas palavras a Simão Pedro, que os muitos pecados daquela mulher foram perdoados. Então, aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, se nós amamos pouco, é porque nós fomos pouco perdoados. Mas se nós amamos muito, é porque nós muito fomos perdoados. E assim nós deveríamos ser. Assim deveria ser o nosso amor para com o nosso próximo, o nosso perdão também, porque nós fomos muito perdoados. O perdão que o Senhor nos concedeu na cruz é imensurável. Então nós deveríamos amar muito, porque nós fomos muito perdoados. E perdoar muito também, porque o perdão que nós recebemos é impagável. Nós fomos comprados não foi com preço de prata, de ouro ou de dinheiro. Nós fomos comprados com o preço do sangue do nosso Senhor Jesus. E isso é impagável, isso é imensurável. Então, quando você for ofendido por alguém e sentir dor, lembre-se das dores que Jesus sentiu na cruz e peça a Ele que lhe conceda a sua graça para perdoar quem te ofendeu. E quando alguém te perdoar, e quando alguém te perguntar por que você perdoou quem não merece, responda que é porque Cristo te perdoou. E assim o é. Que parece loucura, né? Se perdoar uma pessoa que está te ofendendo, que está te fazendo mal, que está te causando dor. E aos olhos do mundo o evangelho é loucura. Mas é o que nós temos a responder a eles, né? Como é que você está perdoando alguém que está te fazendo mal? Porque o meu Senhor me ensinou a fazer isso. Eu já falei aqui também a respeito de perdão numa das oportunidades que eu tive, e eu contei a história de um assassino lá de Green River, nos Estados Unidos. Eu não vou me lembrar da época que foi, mas foi um serial killer que matou dezenas de mulheres, as estuprava e depois as matava. E ele foi preso, e lá nos Estados Unidos é comum, durante o julgamento, os familiares das vítimas eles recebem a palavra para falar. E as pessoas praguejavam, xingavam, desejavam tudo de ruim, que ele se queimasse no fogo do inferno. E um senhorzinho de suspensório, barrigudinho assim, de cabelo branco, chegou a vez dele falar. Ele teve a sua filha morta por esse assassino. E tem um vídeo, inclusive, depois, se vocês quiserem ver. Ele fala que o Senhor Jesus pede para ele fazer a coisa mais difícil nesse mundo, que é perdoar. E ele perdoa aquele assassino. E esse assassino era tão frio que quando as pessoas estavam falando com ele não esboçava sentimento nenhum. Ele olhava com desdém para as pessoas que falaram. E no momento que esse senhor falou com ele que o perdoava, por incrível que pareça, uma lágrima correu do olho do assassino. Então ali a gente pode entender que houve a ação do Espírito Santo naquele lugar e que de fato aquele senhor perdoou de verdade aquele assassino, por mais que ele tenha feito mal a ele mesmo e a sua filha. E é desse perdão que nós estamos falando, de perdoar os nossos inimigos, porque foi o perdão que Jesus nos deu naquela cruz. Então a graça de Deus, ele nos capacita a perdoar as pessoas. E por último, o terceiro e último ponto é que a graça de Deus, ela nos traz esperança.
Então, quando passamos por problemas e dificuldades, a primeira coisa que vem à nossa mente é que nossos planos se acabaram e que tudo se perdeu e queremos desistir. E, às vezes, desistir até da vida. E a gente tem visto muito isso hoje em dia, né? Muitas pessoas tirando a própria vida porque acha que não tem mais saída, que acabou-se tudo. Então, naqueles últimos momentos ali na cruz, Jesus não desistiu. Ele foi capaz de olhar para o céu e se lembrar que existe um paraíso. Porque um dos mistérios da Bíblia é que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Ele sentiu fome, dor, ele sangrou, ele foi maltratado, ele sentiu sede. Então, ele era homem. E assim como homem, ele pôde olhar ali para o céu e se lembrar que existe algo, existe esperança para nós aqui na terra. E quando um dos ladrões que estava crucificado ao lado dele ali, pediu para o Senhor Jesus que se lembrasse dele ao entrar no paraíso, Jesus o garantiu que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso, conforme a gente leu aí na nossa leitura bíblica. E pensa bem, como é que alguém pode se lembrar disso no momento daquele? Né? Ter essa esperança de que ele vai para um lugar melhor e trazer o conforto para uma outra pessoa através dessa sua lembrança. Então a Bíblia diz que Jesus expirou e morreu entregando o seu espírito a Deus. E embora a narrativa não mostre como foram os últimos instantes ali daquele ladrão, a não ser que ele teve as suas pernas quebradas, assim como o outro que zombou de Jesus, aqui em Lucas não fala, mas lá em João 19:32 diz que foi pedido que se quebrasse os joelhos dos ladrões para que eles morressem mais rápido, né? Porque era um sábado e eles tinham toda a preparação para fazer. A gente pode inferir que, mesmo a gente não sabendo o que aconteceu com esse ladrão, que aquele homem ele passou por momentos de paz na cruz, pensando no paraíso. Mesmo naquele momento de dor, com as palavras de Jesus ali, eu imagino que ele tenha passado um momento de paz, que aquelas palavras de Jesus trouxe esperança e um conforto para o coração dele. Imagina você numa situação de morte, o seu Salvador olhar nos seus olhos e dizer: hoje você estará no paraíso comigo. Ele deve ter sentido uma alegria imensa, deve ter tido paz. Aquela situação que ele estava vivendo ali já não importava mais, porque ele tinha a esperança de que ele ia estar com Jesus dali a alguns minutos no paraíso. E é essa a nossa esperança. Então, somente pela graça de Deus é possível alguém estar pendurado numa cruz e ainda pensar e ter forças para falar em paraíso, confortando outra pessoa. E somente pela graça de Deus alguém pode se sentir confortado e em paz e ter esperança em meio a adversidades. E é isso que nos traz força. É essa certeza de que um dia nós estaremos lá com o Pai que nos traz força para vencer as adversidades. Porque todos os dias, conforme Jesus disse, se nós quisermos ser seus discípulos, nós devemos carregar a nossa cruz. E todos os dias nós vamos passar por dificuldades. E Deus nos dá essa esperança de que um dia nós estaremos lá com Ele. Então, o que fortaleceu Jesus naquele momento foi que se ele olhasse para baixo e visse as pessoas o ofendendo, o maltratando, o ferindo, ou olhasse para o seu corpo ali todo machucado, provavelmente ele desanimaria. Mas ele preferiu olhar para cima e contemplar o céu, vislumbrando o paraíso de Deus e o que esperava. E é o que nós devemos fazer. Nós não devemos olhar para as dificuldades daqui do mundo. Nós devemos olhar para o céu, buscar as coisas lá do alto e ter a certeza de que um dia nós vamos estar lá com Cristo Jesus. Quando você estiver quase desistindo e desanimando da vida, lembre-se de Jesus, que até na cruz foi capaz de se lembrar de coisas boas. Ter e falar palavras de esperança aos que o maltratavam e feriam. A graça de Deus nos faz ter e levar esperança às outras pessoas. Busque a graça de Deus. Somente através da graça de Deus é que nós podemos confortar os corações de outras pessoas que estão passando por diversidades, assim como Jesus o fez. Concluindo, irmãos, muitas vezes nós somos como o ladrão que insultou Jesus na cruz, que achou que por Jesus ter se sujeitado àquela situação, ele era merecedor de sofrimento.
Mas pela graça de Deus, nós entendemos que justamente por enfrentar a cruz é que Jesus foi merecedor da glória. Nós também temos que carregar as nossas cruzes e aprender a buscar a graça de Deus que nos fortalece. Nós devemos ser como o outro criminoso crucificado ao lado de Jesus, que se tornou seu amigo, se tornou, acho que mais que amigo, se tornou irmão de Jesus. Somos dignos do sofrimento por causa dos nossos pecados. Isso é fato. Mas a graça e a misericórdia do Senhor são tão grandes que nós recebemos o perdão dele todos os dias, o amor e a esperança. E essa é a mesma graça de Deus que nos permite amar, perdoar, ter e levar esperança às outras pessoas que nos cercam, mesmo que as consideremos nossas inimigas naquele momento. Somente pela graça de Deus que é possível amar, perdoar e levar esperança aos nossos inimigos. Então, minha oração, meus irmãos, é para que a graça do Senhor transborde por meio e nas nossas vidas. Muitos aqui são convertidos, são entregues a Cristo Jesus, sabem, conhecem essa graça de Deus, mas existem muitos que ainda não reconhecem. Assim como aquele outro ladrão, aquele outro criminoso que incitou a Jesus, assim como os soldados que o maltrataram ou não conheciam a graça, existem muitos que não existem a graça do Senhor. E nós temos a incumbência de, enquanto igreja, mostrar a essas pessoas a maravilhosa graça do Senhor. Assim como nós cantamos no hino aqui de 193, graça, que maravilhosa graça, né? É imensurável e sem fim. E você, se porventura você que está aqui nessa noite ainda não se rendeu a essa maravilhosa graça do Senhor, você tem a oportunidade de fazer isso. Você tem a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo Jesus, de se render aos pés dele, assim como nós fizemos um dia. E você vai ter a oportunidade de viver debaixo da graça do Senhor, que é maravilhosa. Amém? Vamos louvar o Senhor?